Amigos, militares do Brasil, generais do Brasil, os eleitores, o Bolsonaro, quando ele votava e apoiava o PT, e que indicava pessoas comunistas para serem os ministros da Defesa, principalmente aqueles... todos comunistas não poderiam jamais ser ministros da Defesa do Exército Brasileiro. Os comunistas são inimigos do Exército Brasileiro. Os comunistas são inimigos do povo brasileiro. Então, como é que pode o Bolsonaro, lá na Câmara do Congresso, apoiar esses terroristas, guerrilheiros, guerrilheiros comunistas para serem os chefes dos senhores? Como é que você vai voltar a botar um teu inimigo que estava querendo te matar numa guerra para ser o teu comandante, o teu chefe? Isso não existe, então tem alguma coisa errada que nós não nos apercebemos. Eu só criticava, mas agora eu tive um insight e vi que é seríssimo a posição do Bolsonaro. É seríssima. E os militares que o elegiam desde quando ele era vereador, eu acho que podem ser comunistas também. Como é que eles não se sentiam ameaçados quando o Bolsonaro defendia a escolha de uma pessoa, de um líder comunista para ser o ministro da Defesa, senhores? Os senhores estão notando que tem alguma coisa muito errada, né? Tem alguma coisa muito errada nessa carreira política do Bolsonaro. Quem sabe não são os militares comunistas que já estão nas Forças Armadas. Os senhores militares mais antigos sabem que desde o tempo lá da Revolução, que os militares fizeram em 64 para restabelecer a democracia, depois ficou um regime democrático com eleições dos vários generais militares, até 85, os comunistas continuavam dentro das Forças Armadas. Os militares, lá no início, conseguiram selecionar e prender 1.495 militares comunistas. Então, meus amigos, só que depois também continuaram, porque os comunistas agem no Brasil desde 1990. Para os senhores terem uma ideia, o comunismo foi implantado lá na Rússia em 1918. Em 1922, já existia o Partido Comunista aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, em 1919, já houve aqueles atentados dos comunistas, matando, num dia só, explodiram 8 bombas e mataram 7 pessoas importantíssimas lá dos Estados Unidos. E a luta contra o comunismo lá nos Estados Unidos foi de 1919 a 1930. Só numa semana prenderam 4.000 comunistas ativos radicais lá nos Estados Unidos. Por isso que o FBI foi criado. No início foi para criar um serviço de informação e de inteligência para rastrear os comunistas americanos que estavam ameaçando a paz da sociedade média e conservadora lá dos Estados Unidos. E esse cara que inventou, que organizou e planejou tão bem o FBI, foi o tal de J. Edgar Hoover, que ficou no poder durante 50 anos, 48, passaram vários presidentes e ele não saía lá da direção do FBI. Então, meus amigos, tem alguma coisa errada com essa ascensão e perseverança do nosso amigo lá, do Bolsonaro, como deputado federal, e ganhando sempre. E com apoio, claro, que diz ele que não tem dinheiro, foi dos ativistas militares. E os ativistas que votavam nele, sabendo que ele estava apoiando o inimigo para comandar as Forças Armadas, comandar os militares, inclusive da ativa, tem algo errado, não bate. 2 mais 2 aí virou 5, não é mais 4. Outra coisa, amigos, quando ele assinou agora essa SUSP, que é a Secretaria Única de Segurança Pública, né? Unificação, ele praticamente assinou o fim do Exército. O fim do Exército. O Lula, você lembra quando o Lula gracejava que os generais iam lá pedir aumento e ele enganava, enrolava e ficava enchendo o saco dele, aí ele dava algumas migalhas, aí os generais ficavam contentes?
Ele falou isso num vídeo, num áudio, está gravado, está no Facebook, está no YouTube. E mesmo assim o Bolsonaro apoiava e votava no Lula e os decretos e projetos de lei que ele mandava lá para o Congresso. Amigos, então tem alguma coisa errada? Tem sim, muito grave. E aí, graças ao a honra, dever e pátria do general Pujol, que já há tempo está se manifestando. Vejo aqueles primeiros vídeos que ele falava, aquelas palestras que ele dava lá, o pessoal jantando, que as palavras dele, cada palavra dele lá. Os senhores vão entender o que ele estava querendo falar. Mais contundente, inclusive, que o general Mourão. Agora, o que eu não consigo entender é como é que o general foi se aliar ao Bolsonaro. Só porque ele tinha votos, ou tinha pegado esses abestados, né? Porque também é muito fácil, eu com dinheiro, cara, eu chego em qualquer aeroporto aí e boto 5.000 pessoas para me levantar no colo lá e berrar Benjamin, Benjamin, Benjamin. Não precisa muito dinheiro, não. Não é mesmo? Então, meus amigos, tem coisas. E a situação é grave. Senhores generais, oficiais, soldados, por favor, pensem. Vocês podem... O Bolsonaro, quando votou lá pela SUSP, ele pode ter decretado a miséria dos senhores. A miséria, que vocês são 290 mil só. Tem tanques, tudo bem, isso é ótimo. Tem armamento pesado, tem aeronáutica, tem a marinha, mas essa SUSP vai unificar, já unificou, já é lei, já é um decreto, virou lei. 1.100.000, muito mais que os senhores que são 290. Então, cuidado, senhores. Todos os lugares que foi implantado o comunismo é assim. Lá no Irã, onde é que os muçulmanos, aqueles ayatollah, implantaram aquele regime louco lá, que a mulher tinha que andar toda coberta. Eu estive no Irã antes, em 77, quando não era o regime dos ayatollahs ainda. Parecia você estava na Europa, num país da França, pessoas bonitas, mulheres lindas, caminhando na rua, rindo, e bares com bebida. E depois que entrou os ayatollahs, exigiram que todo mundo vestisse aquela sharia, aquelas coisas lá, né? Então, meus amigos, e lá a Guarda Nacional, né? Porque a SUSP nada mais é que uma grande, enorme, monstruosa Força Nacional, Guarda Nacional. E todos os países comunistas têm isso. Lá em Cuba, lá na Rússia, eles botavam uma pessoa para morar na tua família, para morar na tua casa, para dedurar você, para falar. Nos países comunistas, em cada rua tem 3, 4 espiões. Geralmente, num país democrático, normal, em cada quadra tem um informante da polícia. Lá, nesses países comunistas, em cada rua tem 3, 4, 5, 6. Os comunistas estimulam até os filhos a delatarem os próprios pais. Então, o comunismo é muito ruim, os senhores têm que entender isso, militares. Militares comunistas, se vocês que são comunistas brasileiros bobinhos, que foram só enganados, tudo bem, a gente tem compaixão e perdoa. Agora, vocês que são militares e são comunistas, vocês não prestam, cara. Vocês são vagabundos, são calhordas. Os senhores têm que ser expulsos das Forças Armadas ou mudarem de opinião por um tratamento, né, que pode ser uma doença emocional, ou então vai ter que ter alguma penalidade. Eu acredito que os militares vão dar uma chance para os senhores se redimirem dos seus erros, das suas culpas, da sua doença emocional. Vão se tratar. Mas que tenha coisa esquisita aí com o Bolsonaro, dizendo que sempre apoiou, 90% das vezes, os projetos do Lula, do Temer, dos comunistas, etc. e tal, aí é demais, né, amigos? Vamos pensar, vamos ficar espertos. General Mourão, ainda há tempo do senhor se retirar da chapa. O general Pujol está em evidência e toda aquela conversa que o senhor fez foi para quê? Foi só para conseguir ser vice-prefeito, vice-presidente lá da chapa do Bolsonaro? E se você, Mourão, diz que desde 2015 falava a verdade, então você estava mentindo. Não, você falou a verdade para o Bolsonaro, não, vou te apoiar. A verdade é uma linha de 2 vias, vai e volta, né? Então você estava enganando a gente, poxa, você nos enganou o tempo todo? Hein? Cacete! Você está mentindo, cara. É um mentiroso. O Mourão é um mentiroso, oportunista, ou ele está sendo ameaçado por alguém. A gente não sabe, aí temos que perdoá-lo também. Mas, militares, fiquem espertos
com os Bolsonaro e com o Mourão. Porque nós não admitimos ameaças. Nós não precisamos, o Brasil é forte, o Brasil é rico. Não precisamos ter medo de ninguém, nem da nova ordem mundial, nem do globalismo. E nós temos do nosso lado os conservadores, os cristãos, os capitalistas, que é a maioria dos países do mundo que são ricos e evoluídos. Temos o Trump, Donald Trump. Agora o general James Mattis esteve aqui. O que é que ele veio falar? Falou, não, nós nos importamos com a democracia. E ele sabe que no Brasil não tem mais democracia. Aqui já é uma ditadura comunista. Então, ali ele estava falando uma direta e indireta para os próprios militares comunistas. Ó, seus vagabundos, militares brasileiros comunistas. Aqui não vai ser ditadura, já é uma ditadura disfarçada de democracia. Manerem. E, ao mesmo tempo, mandando recado lá para os políticos brasileiros. Não vem com mimimi aqui, não. Daí fez aquele jogo que é para ajudar lá a Venezuela. Mas quando ele falou que preservam e adoram a democracia, ele estava dando um recado direto para os militares comunistas, porque o James Mattis sabe que aqui no Brasil não tem mais democracia. Os militares sabem que não há mais democracia aqui no Brasil. E militar que diz que aqui existe democracia é um vagabundo, é um covarde, é um malandro, é um calhorda. Vocês sabem, militares, que aqui no Brasil não existe mais democracia. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos. Deus, pátria, família, honra. Honra, dever, pátria. Um abraço. Compartilhe, amigos, por favor. Vamos alertar a população brasileira do risco que nós estamos correndo. Eu recebo ameaças de vários tipos. Agora menos, graças a Deus, mas no início eu recebia 20, 40, 30 no meu Facebook, no meu YouTube, por dia. Chega também, foda-se também, estou cansado. Não, já nem ligava mais para essas ameaças, nem ligava. Eu devia ter feito print de todas que eu recebi. E algumas até eu deletava depois, eu acabei deixando lá. Um abraço, pessoal, boa sorte. Vamos à luta, amigos, vamos à luta. O Brasil é nosso, não é de ninguém mais a não ser nós. Nós nascemos aqui, o Brasil é nosso.